Boa noite. Eu espero que todos vocês estejam bem, debaixo da tão agradável graça e paz do nosso Senhor. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e agradecer as dezenas de mensagens que eu recebi de vocês nesta última semana. Cada mensagem que enviaram e cada oração que fizeram seguramente contribuiu para o meu consolo, para eu saber agir com sabedoria e não perder o foco na esperança que todo cristão tem em Jesus Cristo. Muito obrigado pelas orações pela minha família. E aos que não sabem, vocês que nos visitam, o meu pai faleceu há menos de 10 dias, no último dia 25, aos 76 anos de idade. Há algum tempo ele não estava bem de saúde, mas a causa da sua morte foi um infarto fulminante logo após ele ter se deitado para dormir. Em Campinas, minha mãe, minha irmã e meu cunhado e também a minha sobrinha estão todos bem. E como eu tenho dito para alguns de vocês que têm me perguntado a respeito disso, eles estão numa medida bem adequada de tristeza e saudade. Obviamente que isso tudo é muito recente e cada dia é diferente. Por isso eu continuo contando com as orações dos irmãos. Hoje eu retomo a nossa série de mensagens em assuntos impopulares. E o que eu pretendo trazer para vocês hoje é especialmente impopular pelo temor que as pessoas têm de falar nesse assunto. Geralmente é um assunto que as pessoas não querem conversar, ao invés disso elas batem na madeira como se isso fosse algo mágico para evitar o assunto. E ainda que o assunto seja evitável de se falar, ele é inevitável de se experimentar. E eu me refiro à morte. Quando eu comecei essa série eu não tinha esse tema, esse assunto na lista que eu trataria aqui. Mas nessa minha recente experiência eu vi e ouvi coisas que despertaram o meu interesse em incluir esse assunto na lista das mensagens que temos ouvido aqui nos últimos domingos. E por ser algo tão fresco para mim, eu quero aproveitar algumas situações pessoais e ilustrar o que devemos pensar sobre o assunto segundo a palavra de Deus. Entendam que a minha experiência não é o foco dessa mensagem. O objetivo dessa mensagem não é também o meu sentimento e nem o meu pai. Isso não significa que vocês não verão o meu sentimento e não deixarão de ouvir ilustrações que envolvem o falecimento do meu pai. O foco dessa mensagem é louvarmos a Deus por meio de uma disposição, de um desejo em querer conhecer melhor o nosso Criador, o nosso Salvador e, consequentemente, sair daqui hoje com mais disposição em anunciar o Evangelho. Eu não tenho dúvidas que se esse fosse um tempo de compartilharmos os nossos testemunhos sobre a nossa vivência com a morte, todos nós, ou a maioria de nós, teria algo para dizer e, consequentemente, para ouvir e aprender. Mas o mais importante não é as nossas histórias. Como vimos nos estudos de Atos dos Apóstolos, as circunstâncias, as nossas histórias servem para nos conduzir e para nós conduzirmos os que estão próximos de nós ao Evangelho. O Evangelho é o mais importante. São situações que servem de instrumento para nos lembrarmos e apresentarmos a única fonte de esperança capaz de mudar eternamente o destino do homem. Então vamos orar e pedir que Deus nos abençoe e nos ajude a refletir nesse assunto bastante impopular e até indesejável, focando no que a Bíblia tem a nos ensinar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, de termos um tempo para tocar num assunto que pelo menos eu tenho visto como impopular. Peço ao Senhor que me ajude e que abra todos os nossos corações para enxergar a perspectiva do Senhor a respeito deste assunto, da morte. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Ao contrário da atitude popular em querer se distrair ao invés de ouvir e refletir sobre a morte, a Bíblia nos encoraja a pensar sobre a morte ao invés, como eu disse, de fugir desse assunto. Por exemplo, considerem o Salmo 90, versículo 12.
Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Essa é uma das orações do salmista em reconhecimento da soberania e da justiça de Deus diante da pecaminosidade e fragilidade do homem. A ideia desse versículo não é saber precisamente quantos dias alguém tem para viver, mas que a pessoa seja ensinada, lembrada da sua fragilidade, da sua brevidade de vida, da sua mortalidade. E ponderar sobre isso, pelo menos da perspectiva de Deus, produz sabedoria. Por quê? Será que é porque se lembrar disso nos ajuda a viver de forma mais intensa? Talvez de forma mais significativa? Com propósitos? Buscando valores eternos? Reconhecendo que cada minuto passado é um minuto que não volta? O Salmo ele não responde diretamente o porquê, mas ele ensina mais de uma vez sobre a brevidade da vida e quão difícil ela é quando se está longe do Senhor. Vejam no versículo 10. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Se você já passou dos 40 anos de idade, sabe por experiência própria que muito do que aconteceu na sua vida, mesmo lá na sua adolescência ou juventude, parece ter sido ontem. Além do Salmo 90, nós também podemos considerar o Salmo 39. Os versículos 4 e 5 dizem: Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Percebam mais uma vez que existe uma intenção do salmista em ter algum conhecimento sobre o seu tempo de vida, sobre a sua morte. E de novo, ele não quer uma data exata, um número exato. Ele não quer saber disso para gastar o seu dinheiro todo antes que a sua morte chegue, ou para tentar enganar a morte ou evitar a morte. Ele quer aprender, ele quer saber com mais profundidade para entender a fragilidade da vida. Ele quer refletir sobre a morte e ele reflete como algo positivo. Ele sabe que isso lhe relembra que a vida não passa de um sopro. Ou, como diz no Salmo 103, como a relva. O homem floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Percebam então a transitoriedade da vida, ela é passageira. E chega ao ponto de nem ser lembrada que um dia esteve ali. Nós falamos bastante sobre a mortalidade do homem quando nós estudamos o livro de Eclesiastes. Não para ficarmos com medo, mas para vivermos com sabedoria e propósito. Vocês se lembram desse versículo? É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Nós somos convocados, visto que estamos vivos, a levar a morte a sério. Quando nós não pensamos sobre o fim, nós corremos o risco de viver de forma superficial, como se tivéssemos todo o tempo do mundo para fazer o que quiséssemos. Refletir sobre a morte nos ajuda a dar mais valor às coisas realmente importantes. Em Eclesiastes, Salomão diz ter gastado muito tempo perseguindo riqueza, prazer e reconhecimento. A morte nos lembra que essas coisas não são eternas. E quando temos essa perspectiva de que essas coisas ou esses valores não são eternos, nós passamos a focar no que realmente importa, como os nossos relacionamentos, a nossa fé e a nossa caminhada com Deus. Não ignorem os lembretes da morte. Eles nos ajudam a vivermos bem, especialmente porque recorda que a esperança do verdadeiro cristão, daquele que tem certeza na salvação porque confia na suficiência de Cristo, não cessa nessa vida, vai além dessa vida. Se cremos em Cristo, a verdade é que nós estamos sendo preparados para desfrutar a eternidade ao lado de Deus.
Mas antes disso acontecer, nós muito provavelmente experimentaremos a morte. Não como um fim, mas como uma passagem. Portanto, meus irmãos, graças a Deus por este encorajamento do próprio Senhor para pensarmos, para refletirmos na morte. Quando fazemos isso da perspectiva de Deus, ganhamos paz, ganhamos sabedoria. Agora, existe uma morte na Bíblia que quando consideramos, quando entendemos o seu significado e quando cremos nela, o resultado vai muito além de nos dar paz e sabedoria nessa vida. Obviamente que eu estou falando da morte de Jesus. Se queremos saber o que Deus tem a nos ensinar sobre a morte, é inevitável falarmos sobre a morte de Jesus, especialmente por ser um dos principais temas de toda a Bíblia. E eu não me refiro somente e especificamente a Jesus como o personagem principal das Escrituras, aquele sobre quem tudo converge, ou mesmo sobre a sua morte. Eu me refiro também sobre a morte de forma geral como um dos principais temas da Bíblia, que na verdade se tornou um dos principais temas da Bíblia, da história bíblica, porque pecamos contra o Senhor. A morte, ela entrou muito cedo na nossa história e não demorou muito depois que o homem e a mulher foram criados para eles desobedecerem a Deus e receberem a justa punição pelo seu pecado. Foi aí que a morte começou entre os homens. Nós não fomos criados para experimentar a morte. Ela veio e ainda existe, porque nós pecamos contra Deus. E isso explica porque nunca estamos totalmente preparados para lidar com a morte. Se um parente seu morre depois de meses doente, ou se morre depois de um acidente repentino, a sua partida causa muito sofrimento, seja de uma forma ou de outra. Alguns ainda tentam racionalizar se uma doença minimizasse a dor. Não minimiza, não diminui, não reduz. Na nossa natureza julgadora, nós criamos uma expressão irônica e que compara as dores de forma quase que sarcástica. Nós dizemos: pimenta nos olhos dos outros é refresco. Quando é o seu pai, quando é a sua mãe, quando é a sua irmã, quando é o seu filho que morre, seja a forma que for, vai machucar, vai doer, faz sofrer. O que pode minimizar a dor é a esperança que temos que para o crente em Jesus, aquele que crê na sua morte e na sua ressurreição, aquele momento não é o fim, mas é a passagem para algo eternamente melhor. Nós sofremos porque nós pecamos. Porque nós pecamos, nós morremos. Esse é o salário que nós merecemos. Mas graças a Deus, quando temos fé em Jesus, também recebemos aquilo que nós não merecemos: a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por causa da morte de Jesus, aqueles que creem nele não experimentarão plenamente as consequências da morte. Isso porque Jesus já pagou por elas, ele já morreu a sua e a minha morte, ele já derramou do seu sangue. Ele morreu para que nós não tivéssemos que morrer. Ele morreu para que nós pudéssemos vencer o pecado e a morte, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, meus irmãos, nós somos mais que vencedores, porque não há nada neste mundo que consiga nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Vejam, Romanos 8, 37 a 39.
Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando adotamos essa visão por meio da fé em Jesus, a morte ganha um novo significado. A morte começa a ser vista com base na confiança que temos em Deus, em razão da esperança que Ele nos dá. O cristão o cristão que se alimenta da palavra, ele busca se relacionar com Deus. Ele consegue, no poder do Espírito Santo, apresentar equilíbrio emocional diante da morte. Porque ele não enxerga mais como um fim desesperador, mas como uma transição de uma nova fase de um relacionamento com o Criador. Já viram a paz de alguém que lida com a morte de forma bíblica? As lágrimas dele ou dela são semelhantes ao choro de Jesus antes de ressuscitar Lázaro. Porque enxerga a verdade e não brinca com a morte. Sabe que ele é um adversário da nossa alegria e do nosso divino desejo de se viver. Um cristão maduro, diante da morte, se permite entristecer-se, chorar e até questionar piedosamente Deus. Por que, Senhor? Um cristão maduro, ele busca consolo nas promessas de Deus, que muitas vezes se manifestam na própria igreja, e se agarra pela fé à certeza que Deus está do seu lado, como bom pastor, sempre presente, mesmo quando em face do vale das trevas e da morte, como diz o Salmo 23. Com toda essa esperança que Deus nos dá, não há razão para pânicos duradouros. No Salmo 30, Davi escreveu que o choro pode durar toda noite, mas a alegria vem com o amanhecer. No mesmo Salmo, ele diz que Deus transformou o seu pranto em dança, que Deus tirou suas roupas de luto e lhe vestiu de alegria. Para quê? E olha como isso é maravilhoso. No versículo 12 ele diz: para que eu cante louvores a ti e não me cale. Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. Meus irmãos, nada ou ninguém é capaz de oferecer algo melhor. E essa não é a primeira vez que eu experimento isso. Essa não é a primeira vez que perco alguém tão significativo na minha vida. Mas foi dessa vez que eu percebi com mais clareza ainda como nós podemos estar tão despreparados para lidar com a morte e ajudar alguém a lidar com a morte. Quando a minha primeira filha faleceu em 2012, com 1 mês de idade, a Karen e eu, nós ouvimos muitas coisas que não foram agradáveis. Coisas que vinham de pessoas teoricamente maduras na fé. E para não nos entristecermos com essas pessoas, nós focamos em entender que nenhuma delas queria nos desmotivar. Pelo contrário, elas queriam nos consolar, elas queriam que pudéssemos estar firmes em Cristo para aguentar o tranco daquele momento. Dessa vez, no funeral do meu pai, eu preferi agir de outra forma. De uma forma que verdadeiramente demonstrava que a morte tem um significado diferente para o cristão. Mas antes de eu falar o que eu fiz, eu queria que vocês soubessem que uma das minhas maiores lutas internas na morte da minha filha era saber se ela tinha ido para o céu ou não. Eu busquei a resposta na Bíblia, eu busquei a resposta em livros, e eu também busquei a resposta com pensadores cristãos, gente que eu admiro pelo conhecimento bíblico. Infelizmente, nenhuma resposta apaziguou o meu sofrimento. Nenhuma resposta trouxe a paz que eu tanto queria. Até que um dia ela chegou. Não a resposta, a paz. Eu posso dizer que até tem uma base bíblica sólida
para crer para onde vão as crianças que morrem, aquelas que ainda não têm condição mental ou cognitiva de responder ao chamado de crer em Jesus, de entender o que é morte, de entender o que é perdão. Mas não foi ter uma resposta sólida, ou não é ter uma resposta sólida a essa pergunta que me traz paz, mas me lembrar com firmeza que Deus não é somente soberano em tudo o que faz, em tudo o que Ele deseja. Ele também é justo, Ele também é amoroso, Ele também é gracioso, Ele também é misericordioso, e nada do que Ele faz deixa de conter todo esse seu caráter. Nós é que somos desequilibrados. Nós conseguimos chamar de amor o que não é amor, nós conseguimos fazer coisas em nome do amor sem de fato ser amor, conseguimos até chamar o pecado de amor. Deus não é assim, Ele não faz isso. Minha filha faleceu e Deus tinha todo o poder para que isso não acontecesse. Mas não foi assim que Ele quis. E o que Ele quis, não faltou graça, não faltou misericórdia, não faltou amor. E eu tenho plena convicção disso. Foi isso que me consolou. Com a morte do meu pai, a minha luta é outra. Há algumas semanas eu comecei a gravar um áudio no qual, mais uma vez, eu apresentava o Evangelho para ele. Mas eu não cheguei ao fim e eu queria enviar todos os áudios de uma vez só. Eu procrastinei. Eu não dei a atenção que deveria ter dado. Eu errei e peço perdão a Deus por ter sido negligente nessa minha tarefa de anunciar o Evangelho. Um dos meus consolos é saber que eu já tinha falado do Evangelho para ele. Já tinha falado em outra ocasião e mais de uma vez. Mas eu queria mais uma vez poder ter feito isso. A outra fonte de consolo, e é a mesma que eu tive com a minha filha, conhecer o caráter de Deus. Eu disse isso para vocês, porque até onde eu consigo avaliar, o meu pai ele não creu no Evangelho. Ele conhecia o nome Jesus Cristo. Ele dizia crer em Deus, mas não sabia quem de fato era Jesus e nem entendia o significado da morte de Jesus e muito menos da ressurreição de Jesus. Eu não consigo ver com perfeição a fé do meu pai, como eu também não consigo ver com perfeição a fé de nenhum de vocês aqui. O que eu posso ver são os frutos, e mesmo assim, de uma forma bem diferente que Deus vê. Mas pensando biblicamente, vocês sabem o que acontece com alguém que morre sem ter tido fé em Cristo? A Bíblia ela é bem clara nisso. Um versículo somente. João 3,18. Não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Aquele que não crê em Cristo, ele está condenado. Aquele que não crê em Cristo durante a sua vida, ele perde a chance de desfrutar a eternidade ao lado de Deus. Não tem volta. O autor de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, ele diz que o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso, enfrentar o juízo final. Não tem retorno. E é por isso que, durante o velório do meu pai, quando algumas pessoas me disseram, que bom que o seu pai descansa, eu disse, a promessa do descanso é somente para quem tem fé em Cristo. Quando vieram me dizer que a partida do meu pai foi um alívio para ele, porque ele já estava sofrendo muito, eu disse, para aqueles que não têm fé em Cristo, a Bíblia ensina que a próxima fase tem muito sofrimento. Quando vieram me dizer que agora ele estava no lugar melhor, eu perguntava, para qual lugar vão aqueles que não creem em Cristo? Por fim, me disseram que agora eu tinha mais uma pessoa olhando por mim no céu, cuidando de mim e dos meus. Para essa pessoa eu não disse nada, porque essa pessoa não era cristã e, conforme eu entendo o cristianismo, ela não ia entender. Mas a verdade é que nem a minha filha virou um anjo
e nem o meu pai virou um anjo. É muito difícil passar para vocês a forma como eu disse essas coisas. Eu não acho que fui desagradável. Eu não acho que eu faltei com amor e seguramente eu não faltei com a verdade. Como eu disse a vocês no início da mensagem, essa minha recente experiência mostrou para mim como muitos crentes em Cristo não sabem o que dizer na hora de querer consolar alguém em luto. E uma das sugestões mais maduras que eu ouvi sobre isso, de como consolar um casal que perdeu seu filho, veio de um pastor que quis preparar a igreja para receber esse casal enlutado. Ele disse para a igreja: vocês não têm que dizer nada, mas se não conseguirem ficar de boca fechada, digam isso: estou orando por vocês. Um amigo querido, todo sem jeito, ele me disse: eu peço desculpas por não saber o que dizer, mas eu quero me dispor ao que você entender ser necessário nesse momento e entende que eu posso te ajudar. É raro ver essa maturidade. Queridos, saibam que eu não falo de um lugar que é impossível errar. Depois que a minha filha faleceu, eu ouvi tantas coisas que soavam ao contrário do que eu entendo como consolo, que eu me perguntei quantas vezes eu já não tinha feito a mesma coisa com alguém. Eu penso que a complexidade da morte e do luto também tornam esse assunto impopular. Mas isso não deve nos impedir de sermos melhores servos de Deus nessa área. Ele quer que o consolo que recebemos dele, de Deus, sirva de instrumento para também sermos consoladores. Paulo disse isso à igreja de Corinto. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Ao invés de batermos na madeira, vamos buscar reconhecer o consolo de Deus, tanto o que Ele pessoalmente nos providencia, quanto aquele que nós aprendemos nas Escrituras. Saibam, meus irmãos, que um dia não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, diz Apocalipse 21:4. Enquanto esse dia não chega, por meio do Espírito Santo, vamos considerar a morte pelas lentes de Jesus, pela palavra de Deus. Vamos ganhar essa sabedoria para ver a morte como Jesus vê, senti-la como Jesus a sente, reagir como Jesus reage, consolar como Jesus consola. Concluindo essa mensagem, eu ainda me lembro com tristeza no coração, às vezes, que eu estive com vocês em situações que perderam algum ente muito querido. Um avô, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, um cônjuge. Numa situação como a que passei recentemente, e vários de vocês já experimentaram, a tristeza e o luto são naturais. Fazem parte da nossa natureza. No entanto, nossa natureza está manchada pelo pecado. E é por isso que se torna sobrenatural viver, experimentar a tristeza e o luto como Deus também se entristece e também lamenta a morte. Que bênção é poder contar com o Espírito Santo, o próprio Deus em nós, para se tornar possível esse sobrenatural, para nos auxiliar a fazer a vontade do Pai e caminhar em direção à glória do Filho. A maior lição que agora eu carrego é a mesma que nesse ano eu tanto insisti para todos nós fazermos. Não perca tempo, não perca as oportunidades de compartilhar o Evangelho. A decisão de crer ou não crer é individual. Cada um é responsável por isso. No entanto, falar o Evangelho é nossa
obrigação, se é que nós realmente amamos o próximo e desejamos ser bons servos do Deus Salvador. O dia de amanhã é incerto. Considere a sua mortalidade e a mortalidade do seu vizinho, do seu amigo, do seu colega de trabalho, do seu colega de escola, do seu parente. E peça que Deus lhe dê sabedoria, coragem e conhecimento bíblico para apresentar a salvação oferecida por Jesus e a todos que estão ao seu redor. Pensar na morte me incentiva a não ficar quieto. Eu preciso falar do Evangelho. Eu oro para que todos nós falemos do Evangelho. Se você precisa de ajuda para fazer isso, conte comigo. Vamos orar. Senhor, mais uma vez eu quero te agradecer a bênção que foi ter sido educado, instruído pelo pai que eu tive. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por como tudo tem acontecido, como tudo aconteceu. Eu descanso, Pai, em saber que não podia ser diferente no que envolve o seu amor, a sua graça, a sua justiça. Eu peço que continue me consolando e consolando todos aqueles que diariamente têm perdido alguém tão querido. Ao mesmo tempo, Pai, eu peço que o lembrete da morte esteja presente nas nossas vidas de forma diária, a pensar na nossa mortalidade, na brevidade da nossa vida, nas circunstâncias de como elas de repente podem mudar tudo. Que nós possamos, Pai, falar do Evangelho, com certeza, primeiro entendê-lo, primeiro crer nele, mas com a alegria que foi recebê-lo, nós também possamos compartilhá-lo, Senhor. Eu te peço para que o Espírito Santo convença as pessoas para quem nós falarmos, mas que de fato a gente fale. Que esse seja um compromisso dessa igreja, Pai, das pessoas que estão aqui, dos irmãos que estão aqui com o Senhor. Queremos ver toda Paulo Afonso, Pai, Glória e todas as cidades vizinhas. De fato, Pai, todo o sertão, conhecedor de que existe salvação. E ela está em Jesus Cristo, o único Salvador. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.